Nesse café alado a gente vai trazer o que a gente já vem abordando da aerodinâmica, vai trazer para a nossa realidade prática, para a nossa pilotagem, né? A gente vai aproveitar essa questão aí está desenhado um parapente com um colapso do lado fechado, um colapso simétrico aqui. A gente vai aproveitar essa situação para entender as características aerodinâmicas de um parapente pós-colapso assimétrico. Isso também serve, gente, para orelhas, né? Esse mesmo conjunto de questões aerodinâmicas que a gente está abordando aqui serve para parapentes com colapsos assimétricos ou parapentes orelhados. Então vamos lá. Parapente está com essas características aqui, ó. Então, fechou o lado ou está orelhado, né? Não reduz a área. Orelhas, não reduz a área. Colapsos, vamos dizer que fechou 50%. Sobrou 50%. 50% da área reduzida. O que isso significa, gente? Quando a gente diminui a área de uma asa, a velocidade de stall, ela aumenta. Então, se esse parapente originalmente, né, sem colapsos e sem orelhas, vamos dizer que a velocidade mínima de voo fosse 24 km por hora, com 23 ele estola. Isso vale, gente, com a vela toda aberta e sem orelhas, certo? Uma vez que eu tenho colapsos, seja de orelha, seja colapsos assimétricos, a velocidade já não é mais 24, a velocidade mínima de voo. Vai subir aí, né? Talvez para uns 30 km por hora. Né? O que mais acontece, gente? O ângulo de ataque aumenta. Essa asa, seja com colapso simétrico, seja orelhada, ela afunda mais em relação ao ar. É o que a gente viu aqui, ó. Vocês lembram? Aí, ó. Aqui a gente viu, né, a trajetória de voo é o ângulo de ataque. A vela toda aberta, mão alta, tem esse ângulo de ataque. Freou, o ângulo de ataque aumenta. Isso, gente, vale para freio, vale para colapsos, vale essa trajetória, esse ângulo de ataque, esse aumento do ângulo de ataque, vale para orelhas, colapsos, freios, né? Então, nesse caso aqui, o ângulo de ataque, ele vai estar aumentado nessa asa que sobrou. Seja depois de um colapso simétrico, seja depois de orelhas. Arrasto, gente. Não aumentou o arrasto? O próprio tecido ali gera arrasto. Tanto depois de um colapso simétrico, se tiver gravata, dependendo da gravata, fica um arrasto que gera bastante, né, freio ali. A gente tem que usar, acaba tendo que usar freio para controlar giro, a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. E a velocidade de voo, gente, desse novo contexto, desse novo parapente, que é menor, que precisaria ter mais velocidade de voo, em face de toda essa circunstância, a velocidade de voo, gente, diminuiu. Depois de um colapso simétrico, a velocidade de voo diminui. Depois de fazer orelhas, a velocidade de voo diminui, gente. Né? Então, tudo isso acontece com parapente colapsado, seja um colapso simétrico, seja orelhado. Qual é a principal, então, necessidade aerodinâmica, gente, para deixar o parapente mais saudável? Aumento da velocidade. Esse aumento da velocidade pressupõe, gente, depois de um colapso simétrico, se o parapente quer fazer uma curva para o lado fechado, é importante, se puder, se não tiver obstáculo, não tiver montanha, tiver condições, deixa o parapente numa curva suave, controlada, para o lado do arrasto, para o lado do colapso. Isso ajuda a deixar o parapente menos vulnerável a estolar. Muitas vezes a gente usa aqui freio, né? Tá usando freio do lado esquerdo para impedir o giro. Usar freio com essas condições aerodinâmicas que a gente está vendo aqui, gente, é delicado. Estão percebendo? Tudo isso aqui, gente, deixa o parapente mais suscetível a entrar em stall. A gente ainda vai usar freio? É o problema de estolar um parapente depois de um colapso simétrico. Isso nos civis acontece direto, gente. Nos cursos de pilotagem é normal, piloto para conter giro, usa o freio, que não parece ser exagerado, mas no caso, nesse novo contexto, é exagerado, estola. Né? Acontece com orelhas,
né? Tem muito piloto desavisado aí, né? Ingênuo, inocente, faz ali a orelha e ainda usa freio, gente. Né? Ou, depois que fez as orelhas, vai desfazer as orelhas, desfaz bombando os dois freios simultaneamente. Esse é outro perigo. Né? Isso induz facilmente um stall, uma parachutagem. Quando a gente entende, com a visão, com as lentes da aerodinâmica, entende as necessidades, gente, como é que isso tudo, né, num parapente orelhado, num parapente colapsado, como é que isso tudo funciona, em face disso que a gente está abordando aqui, a gente entende como é importante o aumento da velocidade. No caso de orelhas, gente, sempre junto com orelhas, pelo menos um pouco de acelerador, metade do acelerador aí, né? A questão de aumentar, de acelerar o parapente, aumentar a velocidade do parapente, no caso das orelhas, é seguro, aumenta a segurança na questão de deixar o parapente menos vulnerável a entrar em parachutagem, a entrar em stall, por conta dessas características que a gente acabou de mencionar aqui. E ainda tem a questão, gente, que a gente já vem falando aí em outros cafés, velas com mais horas de voo, parapentes com 7 de linha mais cansado, né? Mais horas acumuladas de voo, vela já está com a trimagem comprometida. Né? O que acontece depois de um colapso simétrico ou com o uso de orelhas? O que acontece, gente? Fica ainda mais perigoso um parapente com mais horas de voo, fora da trimagem padrão, estolar. Seja depois de um colapso assimétrico. Quando o parapente é novo, ele tem um comportamento, seja num colapso simétrico, seja nas orelhas, ele tem um comportamento. Quando ele vai ficando com mais horas de voo, até mesmo depois de um colapso simétrico, às vezes o piloto toca no freio só para, né, impedir o giro, ele já estola por estar com a trimagem comprometida. Orelhas, existem vídeos e vídeos aí, se vocês pesquisarem, vocês vão ver muito vídeo com parapentes de orelhas entrando em stall, entrando em parachutagem. Né? Eventualmente velas mais voadas, com mais horas de voo, né? Com a trimagem comprometida, piloto usando dentro das orelhas os dois freios, inclusive para desfazer a orelha. Né? Então vamos lá, como é que se faz a orelha, gente? Vamos lá, vamos trazer a receitinha básica aqui, que é muito importante, em face dessa inteligência que a gente está abordando aqui. Vou fazer a orelha. Primeira coisa, um lado, depois o outro. Evita os dois simultâneos, evita fazer simultâneo. Né? Vai acostumando. Tem problema entrar simultâneo? Não, mas é melhor, vocês vão entender por que é melhor. Primeiro fecha um lado, depois fecha o outro. Fechou os dois lados? Um pouco de acelerador. Né? Pronto, e aí eu mantenho acelerado. Muito bem. Na hora de desfazer, e dentro das orelhas, gente, não usa freio. Né? Não use freio, por conta disso que a gente está abordando aqui. Ok, vou desfazer as orelhas. De que forma? Primeiro solta um lado, se o parapente não abrir espontaneamente, batoca o lado que você soltou. Então vamos lá, soltei o lado direito, não abriu? Batoque do lado direito. Abriu, agora eu vou para o lado esquerdo e desfaz a orelha do lado esquerdo. Primeiro um lado, depois o outro. Né? E antes, esqueci de falar aqui, antes de desfazer as orelhas, você vinha acelerado, né? Vinha lá acelerado. Antes de desfazer as orelhas, desacelera, tira o pé do speed e aí sim você procede à abertura. Primeiro um lado, depois o outro, como a gente acabou de explicar. Tudo isso, gente, em face dessa, vamos colocar assim, dessa lucidez. A aerodinâmica traz pra gente, traz pra gente é boa, né? Gente junto é bom. Traz uma visão mais inteligente de estar, por exemplo, fazendo orelhas num parapente, se relacionando, pilotando ele, por exemplo, em situações de colapso simétrico, de gravatas. Né? Essas horas a gente vê como a aerodinâmica tem muito valor. Né? Não é para a gente simplesmente entender como é que funciona a asa para tirar 10 na prova aerodinâmica. A questão não é essa, né, pessoal? A questão é realmente tirar 10 na prova prática. Né? Quando a gente entende aerodinâmica, que vai muito além de decorar conceito e essas coisas tal, né? Isso aí, né?
Claro que a gente precisa saber os nomes, tal, os conceitos, mas isso aí, gente, não serve de nada se eu não trago para pilotar o parapente de uma forma coerente aerodinamicamente, né, com a inteligência aerodinâmica amparando por trás. Estão entendendo, né, gente? Agora a aerodinâmica ganha um valor prático, ou seja, tudo que a gente faz ali pilotando embaixo de um parapente, quando está respaldado aí pela inteligência aerodinâmica, além de ser mais legal, né, interagir com o parapente entendendo o que a gente está fazendo, com certeza ele funciona melhor e de forma mais segura. Isso aí, pessoal. Estamos conversados. Até o próximo café.